o Claudinei, abrindo a coletiva. Foi determinante para a quebra da invencibilidade no clássico de hoje? Eu acho que a gente teria que ter utilizado melhor a vantagem numérica, né? Uma situação que a gente tem que ser trabalhada, mas o calendário que a gente tem não dá para ficar trabalhando você com a mais, você com a menos, as coisas que eu trabalho durante a temporada, mas o calendário não está permitindo nem a gente trabalhar direito para o jogo, né? Quanto mais ficar trabalhando cenários aí hipotéticos, né? Eu acho que a gente, perdendo por 1-0, a gente acelerou algumas decisões, então finalizamos umas bolas de fora da área que não tínhamos necessidade de finalizar, podíamos ter rodado melhor a bola, achado a melhor opção, ter um pouquinho mais de calma, né? Mas é difícil numa lua dessa aí, e o cara querendo empatar o jogo naquela volúpia, na vontade de fazer o gol e empatar, você querer que ele tenha as melhores decisões, tenha calma, né? Tomamos algumas decisões erradas, quando a gente conseguiu botar a bola no chão e circular, a gente criou dificuldades, né? E lamentamos, né, a derrota. Eu acho que sofremos um gol evitável, né? A gente não podia ter aberto a barreira nunca, ali a bola não pode passar no meio da barreira nunca. Quem está na barreira sabe que tem que ficar ali, que tome a bolada, não tem problema. Então, a gente se vira 0-0 com a mais, é outro cenário, né? O Goiás fez o gol, se fechou, né? Tá certo, não tá errado. A gente, infelizmente, tivemos algumas boas chances. O Tadeu fez uma boa defesa na falta do Marlone, teve a bola do Neto que passou próximo ali, né? Enfim, e não conseguimos o objetivo nosso, que era a vitória. Ô Claudinei, eu queria que você, por favor, falasse da atuação da arbitragem e também sobre essa questão de finalizações, né? Porque, tirando a falta do Marlone, honestamente, eu não me lembro de outra bola na direção do Tadeu. Talvez tenha faltado também acertar a pontaria e a arbitragem. Boa tarde, Paulo Massad, Band News. Boa tarde, Paulo. Assim, as finalizações, a gente teve algumas situações boas, né? Teve uma cabeçada do Jordan no primeiro tempo, ali no segundo pau, que ele tirou um pouquinho da trave ali, não precisava ter virado tanto a cabeça. Tem a finalização do Neto aqui próximo, né? E a gente chutou umas bolas de que eu falei, a gente precipitou algumas finalizações, a gente poderia ter chegado mais perto do gol para finalizar, e quando você chuta de longe, a probabilidade de fazer gol é menor. Então faltou essa construção para a gente chegar mais próximo da área, atravessar algumas bolas, chegar mais na linha de fundo, né? A gente acabou perdendo um pouquinho da profundidade do jogo, também o Goiás baixou as linhas, é lógico que tivesse essa profundidade inteligentemente. E eu acho que faltou isso aí, faltou a gente se aproximar um pouquinho mais do gol, ter um pouquinho mais de paciência, rodar a bola, achar o jogador livre do lado oposto, para terminar melhores jogadas. Com relação à arbitragem, eu acho que o nosso presidente vai falar aí depois, eu acho que vocês viram o que aconteceu aí, enfim. Lamento pelo que aconteceu, lamento por ele também, né? Porque isso aí é ruim para ele, né? É ruim para nós, mas é ruim para ele também. O que ele fez hoje é ruim para ele, pro Osimar, a gente lamenta. É um cara que está buscando um lugar ao sol dele aí, o cara fazer o que ele fez hoje, é a atuação que ele teve, independente dos erros dele, como eu falei, a gente tem que assumir os nossos, falei isso para os atletas no vestiário, né? A gente vai apontar erros do árbitro, mas a gente tem que olhar para os nossos erros. E como eu falei, a gente não pode ficar desvalorizando na competição, mas eu acho que a federação também tem que pensar um pouquinho para eles valorizarem a competição, né? Nós temos procurar as melhores decisões aí para um jogo desse tamanho, a gente não ter tantos erros como aconteceram hoje. Claudinei, uma manhã muito quente hoje. O que você fala desse horário dos jogos? É um horário propício ou não? Cara, é um horário que é aplicável, né? A gente tem uma emissora que tem direito de transmissão, que pagou por isso, né? O governo pagou por isso. Eu acho que a gente tem que... Isso não é exclusividade do Goiânia, não. A gente joga na Série A, Série B, joga-se 11 horas da manhã. Então não tem que se reclamar do horário. As duas equipes entraram para jogar no mesmo horário. A gente sabe que Goiânia costuma ter um clima até mais seco. A gente tem convido com chuvas, então não está tão seco. Eu acho que não tem nada a se falar do horário. Acho que é um horário aplicável para a gente ter transmissão, para o nosso torcedor poder, já que não pode estar no estádio, poder ver o jogo por TV aberta, né? Infelizmente com resultado negativo, mas eu acho que o resultado do jogo o horário do jogo, perdão, é um horário aplicável, que não tem nada demais, né? Claudinei, pegando só a classificação aí dos clássicos, Goiás com 3 pontos, Atlético com 4, Vila com 1, é o mesmo posicionamento da classificação geral. Nesse momento, reflete a realidade? Não acho, não. O jogo contra o Atlético a gente deveria ter ganho, né? Vocês estavam lá, quem estava lá viu o jogo, nós jogamos para ganhar o jogo. O goleiro do Atlético foi melhor em campo. Hoje, infelizmente, não fizemos um bom jogo, mas assim, o gol que sofremos foi uma bola passando no meio da barreira, um chute, uma felicidade, chute bem efetuado, mas passou no meio da barreira. Eu acho que é um jogo, podemos ter tido uma sorte melhor. Não acho que reflete nada, não. Acho que a gente faz o recorte que a gente quiser, né? Então, a gente estava invicto até o dia, refletia que o Vila era o melhor time do campeonato? Não, refletia que a gente não tinha perdido até então. Então, o resultado de hoje reflete o jogo de hoje, né? Pode ser que a gente se encontre lá na frente e o resultado seja outro. Então, a gente não pode, em cima de uma partida, de um momento de tabela, a gente ficar fazendo pré-julgamentos, ver o que vai acontecer durante todo o campeonato, toda a temporada. Claudinei, Roberto Baronil, Rádio Difusora. Eu gostaria que você falasse das alterações, né? Parece que o Yuri não está se encontrando, não está evoluindo aquilo que você tem pedido, e também das demais alterações. E até onde, melhor dizendo, essa derrota prejudica o Vila para a sequência do campeonato?
Não, acho que não prejudica. Eu acho que é um resultado, eu falo, clássicos, né? A gente poderia ter ganho do Atlético. Clássico, os resultados se alternam. É difícil, a gente nunca quer perder um clássico, né? Mas acontece, é um jogo aberto, um jogo igual, um jogo de detalhes, né? Como eu falei, hoje um detalhe de uma barreira que abriu mudou a história do jogo. Né? Com relação às alterações, vocês viram o que aconteceu na expulsão do Jordan? Imagina se eu deixo 2 jogadores de cartão amarelo em campo, o que não ia acontecer? Primeira falta que o Ralf fizesse, primeira falta que o Diego não fizesse, onde é que eles iam parar? No vestiário. Então a gente fez já entendendo que após a expulsão houve uma mudança de comportamento do trio de arbitragem, né? Então a gente entende isso. E o presidente vai falar mais a fundo sobre isso, não quero ficar me alongando para não me contradizer, né, que falei que ia falar de arbitragem, mas fica difícil, a gente cabeça quente, vendo o que aconteceu aí, enfim, a gente lamenta. Agora o Yuri é um jogador que vai ter o tempo dele, vinha jogando mais ou menos o que aconteceu com o Malone no passado, vem de um outro tipo de campeonato, um outro país, uma outra realidade, está se readaptando, a gente está entendendo como é que cada jogador joga melhor também, é um processo, né, gente, a gente está no meio de um processo que tem pouco mais de um mês, graças a Deus a gente não tinha perdido ainda na temporada, perdemos a primeira, mas é o que eu falei, não pode ter desconfiança no vestiário, né? O presidente também falou a mesma coisa, um tem que continuar confiando no outro, está no processo, o trabalho tem evolução, a gente vai entender daqui a pouco a melhor maneira de utilizar Yuri, de utilizar o Anderson, de utilizar os meninos que estão entrando, o João, enfim, todos os meninos que estão entrando também, a gente vai entender qual é o melhor momento, a melhor posição para utilizá-los, então cabe a mim como treinador também achar as melhores opções para esses atletas. Claudinei, Pedro Henrique Tininho, da Rádio Bandeirantes. O Vila cai o último invicto do campeonato, que era o Vila, né? Fez um grande jogo contra o Atlético naquele clássico, volta a vencer numa grande atuação em casa, venceu a equipe do Iporá, e agora até teve, assim, o Guilherme Parede reconheceu que o Vila não fez um bom jogo hoje. Independente dessa queda, dessa derrota, o quanto o Vila já está dentro do que você espera dele, Claudinei, em termos de evolução, porque o Lourenço hoje pela esquerda já fez um bom jogo, né? E eu queria que você falasse desse crescimento que o Vila vem tendo no campeonato, apesar da derrota de hoje. Então, Juninho, a gente tem que apostar nisso, né? A gente criar as variações, a gente trabalhar. Como eu falei, o tempo para trabalhar é muito pequeno, não é para nós não, é para todos, né? Não é o Vila só que está tendo pouco tempo para trabalhar. Então, todas as equipes estão oscilando, né? O Atlético fez um jogo lá contra nós, arrancou um empate lá, né? Daqui a pouco perdeu no meio de semana, já ganhou da Aparecidense. Então, as equipes vão alternar bons e bons momentos, porque é início de temporada. Os atletas também, né? Porque tem um que está mais gastado ou menos, a gente entende que a gente tem o controle, mas não é um controle total, a gente não sabe como é que o atleta se sente totalmente, né? E a gente vai criando alternativa. O Lourenço jogou bem pela beirada, terminou como lateral direito ali, que é uma função que ele também sabe fazer, a gente optou por tirar o Marcelinho e botar o Lourenço ali pelo lado. Então a equipe vai evoluir muito ainda, tem que ser muito mais do que a gente está fazendo, né? Até porque a Série B é um campeonato bem complicado, bem difícil, mas a gente está criando, tentando criar um modelo de jogo, está apostando numa forma de atuar, daqui a pouco também se a gente achar que em algum momento a gente tem que voltar atrás, a gente volta, mas a ideia nossa é isso aí, independente do adversário, a gente marcar alto, a gente tentar pressionar a saída de bola, como a gente fez aqui hoje, desde quando no primeiro momento do jogo, quando estávamos 11 contra 11, a gente marcou alto, tentou roubar a bola no campo de ataque, obrigar o time deles a fazer a bola longa, a gente vai tentar fazer isso o tempo todo, né, tentar jogar e não deixar o adversário jogar. Muito bem, está aí, portanto, o técnico Claudinei Oliveira falando em entrevista coletiva após a derrota para o Goiás, aqui no estádio Ailê Pinheiro. O Hugo Jorge Bravo já está posicionado aqui, viu, Thiago? Posso emendar? Sim, vamos lá, 1h08 da tarde. Vamos lá, então.